relógio, ele vai até um pouco mais. Ele dá ali 11 voltas, mais ou menos, o ponteiro grande, dá ali 11 voltas, 11,4 voltas. Para que isso? Isso é uma medida de segurança, para que os mecanismos aqui dentro, eles não venham a sofrer um esforço além do necessário e venham a apresentar desgaste prematuro. Tá ok? Podemos seguir? Professor, Pois não. e esse giro é manual ou é por pressão, compressão na peça? Por pressão, ó. De acordo com a altura da peça aqui, ó, eu tenho o meu padrão, certo? À medida que a peça apresenta uma altura maior, como está sendo mostrado aqui, ó, na peça 1, esse relógio ele se desloca. Então, quanto mais alta, maior for a diferença do padrão, maior vai ser o número de giros. Esse número de giros, ó, ele é em virtude da amplitude, né, dessa alavanca que você está vendo aqui, esse fuso, conforme ele vai subindo aqui, ó, ele vai movimentando a engrenagem e o ponteiro vai girando também. Então você tem esse curso aqui, ó, que é o comprimento da engrenagem, tá vendo? Correto, entendi, professor. Isso aqui é o curso do relógio, tá ok? Quem tiver dúvida, por favor, pode interromper a qualquer momento aí, tá? Então, nesse relógio, ó, o que a gente tem, mais uma vez, é o valor da resolução, que é o valor de uma divisão do ponteiro maior, do aro maior, né? A escala de incrementos, né, em sentido horário. Então, percebe que esse relógio, ele pode girar tanto em sentido horário, tá? Numa crescente dos números, quanto em sentido anti-horário. Se eu pegar uma peça maior do que o meu padrão de referência, vai sempre aumentar aqui o ponteiro vai sempre cair para a direita e vai ser em sentido horário. Se eu pego uma peça menor do que o meu padrão, o ponteiro se desloca para a esquerda, certo? Então, a gente tem uma escala, né, que ela pode ser lida nos dois sentidos. Percebe que eu tenho daqui para cá um aumento, ou do centro para a direita, ou do centro para a esquerda também um aumento, para que eu possa fazer leituras para mais e para menos. E isso é importantíssimo vocês gravarem, pessoal. Quando o ponteiro se desloca para a direita, ele está aumentando. Quando o ponteiro se desloca para a esquerda, aquele valor de referência está diminuindo. Se você conseguir gravar essa informação, você consegue resolver qualquer tipo de problema e fazer qualquer tipo de leitura. Porque você sabe quando é para mais e quando é para menos. Você sabe o ponto que está maior e você sabe o ponto que está menor. Tá? Então, tudo parte de uma pressão inicial, porque você precisa encostar a sua peça no ponteiro, né, no fuso, e saber que o ponteiro vai dar aqui uma pressão, para ele poder medir a distância. Tá? Então, tudo inicia de uma pressão inicial. E quanto é essa pressão inicial? Olha, se você for buscar a literatura, ela vai falar para você que é 5 milímetros. Nesse caso, ó, percebe que a gente tem um relógio com um deslocamento, um curso total de 10 milímetros. Ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Certo? Então, esse relógio ele tem uma capacidade de medição de até 10 milímetros. Se você for buscar literatura, eles vão falar para você, olha, dá uma pressão inicial de 5 milímetros. Então, você vai, de pressão inicial, você vai dar tudo isso aqui, ó. E aqui você vai zerar o seu aro superior. Tá ok? Até aqui tudo bem? Me entenderam ou não? Ok. Beleza. Só que quando você faz isso, você perde 5 milímetros de capacidade de medição. Você deixa para variação apenas 5. Tá? Então, você consegue fazer o zeramento. Tem relógio que tem apenas, nós vamos ver depois no apalpador, tem relógio que tem só 8 décimos de curso. Se você der 4 décimos de curso, você já não consegue mais fazer um complemento total, uma medição total do desvio. Então, aí o que você vai ter que fazer? Você vai ter que fazer, vai demorar mais tempo para você poder alinhar uma peça, para você poder pegar uma diferença. Tá? E alinhamento é uma coisa que é importantíssima em usinagem.
qualquer tipo de usinagem que você for fazer, tanto a peça, quanto a ferramenta, quanto a máquina, devem apresentar um alinhamento satisfatório de acordo com a tolerância que você vai usinar. Então, olha só o tamanho da importância disso que eu estou dizendo para vocês, né? Se a gente gravar que aqui o ponteiro, quando vem para a direita, ele está aumentando a medida, e quando vai para a esquerda, ele está diminuindo a medida, eu não preciso dar 5 décimos de pressão. Eu posso dar apenas 1 décimo e já vir corrigindo essa diferença, mesmo com essa pequena pressão inicial, tá? Então, isso é muito legal. É uma dica aí para vocês poderem trabalhar. Qual que é a vantagem da gente trabalhar com esses relógios aqui, pessoal? A principal vantagem, as principais, né, vantagens, menos peso, eles são muito menos pesados, tá? O apalpador, ele é ainda menos pesado do que o comparador, que é esse que vocês estão vendo aqui. A sensibilidade do relógio, confiabilidade, a disponibilidade. Esse relógio, ele é um equipamento que vai estar, grande parte das vezes, disponível para o uso, porque ele é de uso coletivo, na maioria das vezes, tá? É de fácil manuseio, como eu disse para vocês, um pequeno treinamento e você consegue manusear esse relógio aqui. O custo não é um custo tão alto, a resposta é rápida e o resultado também é rápido, a leitura também é rápida. Ele não sofre grandes efeitos dos ambientes, né, como poeira, umidade, por exemplo, e deve ter aí uma escala linear de medição, de modo que você consegue obter a leitura facilmente. Olha só, aqui, ó, é um exemplo onde o próprio mecânico, né, para verificar o empenamento do seu disco, do disco de freio do seu carro, por exemplo, ele pode usar um relógio, se ele souber. Ó, olha só que bacana, tá vendo? Aqui, ó, ele começou em 0 e tá variando até quase 15 centésimos aí, ó. Essa é a variação para mais que eu disse para você. Tá vendo que ele tá subindo? Então tá variando para mais. Se ele fosse para baixo de 0, ele estaria variando para menos. Tá ok? Aqui dentro a gente consegue ver, ó, que cada impulso aqui nessa cremalheira, né? Cada impulso que eu dou aqui nesse fuso, eu gero uma resposta nesses mecanismos internos. Tá legal, pessoal? Então, aqui fica claro tudo aquilo que eu expliquei para vocês. Os 2 pontos de medição, ó, o relógio, alguns me dão a resolução tanto do ponteiro externo quanto do ponteiro interno, ou do ponteiro maior quanto do ponteiro menor, tá? E normalmente a gente consegue fazer essa leitura rapidamente. Esse é um mecanismo misto, que ele usa mola e cremalheira. Tudo bem até aqui, gente? Aqui, ó, a gente tem um caso de medição de excentricidade na placa do torno, ó lá. O rapaz aqui, no caso, ele estava medindo o quanto aquela peça está fora de centro. Alguém ia falar alguma coisa e eu cortei. Quem era? Você perguntou se está tudo bem, eu falei ok. Beleza. Então, aqui, ó, a gente tem como é que se faz essa medição por comparação, tá? Para quem entende melhor por meio matemático, eu coloquei essa formulazinha simples aqui, ó, onde eu tenho, no padrão A, a nossa medida 0. O padrão A, ele é representado por essa medida. E quando eu faço aqui a medição da peça 1, né, que é uma peça diferente do padrão, ela vai me apresentar uma diferença X, que é exatamente o deslocamento do ponteiro, tá? Então, a medida B aqui, que é da peça 1, ela vai ser a medida A, que é do padrão, mais o X, se ele for para o lado direito, ou menos o X, se ele for para o lado esquerdo. Tá ok? Tá ok, pessoal? Então, é assim que a gente identifica a medição do relógio. É simples, ó. Percebe que não tem nada de muito aprofundado. Basta a gente entender o conceito de funcionamento. E aí tudo vai fazer sentido, né? Aqui eu tenho um caso de excentricidade clássico. Tá? Num sistema como esse que está sendo mostrado, de uma bomba e um motor, por exemplo, tá? Se você tiver um eixo desse jeito aqui, ó, o seu sistema ele não vai trabalhar. Ele não consegue trabalhar, mesmo com o acoplamento de borracha, ele não consegue ter uma efetividade. A bomba vai começar a vazar e o motor vai apresentar problema de aquecimento, vai apresentar outros problemas. Então, todo o alinhamento desse conjunto, ele é feito através do relógio comparador nas 4 posições fundamentais, norte, sul, leste e oeste, da minha peça, tá? Os 4 pontos cardeais aqui.
Tá? Então, eu vou pegar um ponto a 0 grau, outro ponto a 90 graus, outro ponto a 180 e outro a 270. Tá ok? Se eu quiser pegar mais pontos a 45 graus aqui, por exemplo, melhor ainda vai ficar o meu alinhamento. Então, percebe que aqui, ó, nesse exemplo, a gente tem um desalinhamento em dois sentidos, tanto na vertical quanto na horizontal, tá? E aí, com o relógio, eu consigo fazer esse alinhamento ficar perfeito na vertical e na horizontal, se eu seguir essa recomendação. Olha só o relógio variando para menos e para mais, ó. Tá vendo o que eu falei para você? Olha lá, ó. Menos 1/10 mais 12 centésimos, tá vendo? Olha lá, ele colocou no ponto maior e agora ele vai ver o deslocamento só do menor, olha lá, que vai ser a soma dos dois, 22 centésimos negativo. Por quê? Porque ele zerou no ponto mais alto. Percebe, pessoal? Então é assim, ó, esse aqui é o deslocamento negativo. Ele sabe que ele precisa incrementar, não os 22 centésimos, no caso aqui ele está falando de polegada, mas não aquele valor todo. Ele vai incrementar somente a metade. Por que somente a metade? Porque quando ele coloca aqui na metade da diferença, ó, ele vai acertar o meio. Se ele jogar a diferença toda, ele simplesmente inverte o lado. Tá ok? Tudo bem até aqui, gente? Todo mundo comigo aí ou não? Beleza. Se alguém tiver perdido, dá um berro aí, hein? Então, olha só. Pois não. Independente de onde o círculo maior aí se posicionar, a setinha ela vai sempre indicar do zero para o mais ou para menos, dependente da direção que ele tiver. Exato. O que vai acontecer? Você vai escolher um ponto, certo? Um ponto qualquer, aleatório. Sim. Nesse ponto aleatório, esse aro maior aqui, ó, ele possibilita o giro. Então você, a partir do momento que você deu uma pressão pequena, você deu uma pequena pressão, você pode vir aqui e zerar esse aro aqui, ó. Quando você zerar esse aro e você der uma volta completa nesse sistema que está sendo mostrado aqui, como foi aqui do relógio, por exemplo, perdão, esse do filminho aqui, ó, quando isso aqui começar a girar, você não sabe em qual ponto você está, então ele vai variar para menos e para mais, certo? Entendi. Porque você não sabe em qual ponto que você encostou. Se você pegou um ponto maior, se você pegou um ponto menor, se você pegou um ponto médio, você não sabe. Então, quando você dá uma volta completa no sistema, é que você vai saber a variação do ponteiro, que ela vai ser para mais e para menos. Aí, se você quer saber a variação total, você ou zera em mais ou zera em menos. Entendi. Aí varia sempre da onde a gente vai posicionar a ferramenta de medição mesmo, né? Exato, porque concorda comigo, ó, se você pegar no ponto menor aqui, você vai ter uma referência. Se você pegar no ponto maior, você vai ter uma outra referência. Então, é necessário que você dê um giro completo, 360 graus, para que você reconheça o valor dessa diferença total, daquele ponto seu que você pegou, para mais e para menos. A partir do momento que você identificou o ponto menor e o ponto maior, aí sim você pode zerar de novo numa extremidade menor ou numa extremidade maior, de acordo com a sua preferência. Entendi. Só mais uma perguntinha. Em questão desse eixo do motor, se ele tiver com trepidação ou se ele tiver com algum problema assim, ele afeta também, né? Na medição. Afeta sim. É por isso que você precisa conhecer todo o seu sistema. Se o acabamento aqui, ó, tiver rugoso, o relógio ele vai apresentar, porque ele é uma ferramenta sensível que mede por diferença. Então, você precisa estar capacitado e com a mente aberta para avaliar toda aquela circunstância. Tanto o acabamento do eixo, o empenamento do eixo. Se o eixo estiver quente, vai influenciar. Se a flange tiver gasta, vai influenciar. Se o acoplamento tiver gasto, vai influenciar. Se o diâmetro dos furos aqui do parafuso tiver maior, vai influenciar. Então eu preciso, a partir do momento que eu vejo uma diferença, eu preciso identificar depois da onde é que essa diferença está vindo. E o relógio serve para isso também, porque aí eu vou medir o eixo, eu vou medir a flange, eu vou medir o acoplamento, eu vou medir vários pontos diferentes. Deu para entender?
Deu para entender, tranquilo. Bom, qualquer dúvida, chama a gente aí, tá? Valeu. Olha só, pessoal, aqui então a gente tem várias características, né, de relógios. Os relógios não são todos iguais. Eu tenho relógios digitais, eu tenho relógio com curso maior. Esse aqui, por exemplo, eu mesmo já trabalhei com relógio com curso, era 150 milímetros de altura. Então, poxa, eu podia pegar uma diferença muito grande. Trabalhei com outros que era apenas um. Então, e nos apalpadores, a gente cai aí para 8 décimos. Então, é importante a gente saber, né, que os relógios, eles apresentam uma variação, tanto de leitura, de graduação, de resolução e de tipo de medição. Se eu vou fazer em polegada ou eu vou fazer em milímetro. Eu preciso conhecer, tá? Então, essa diferença aí, quando a gente vê lá os dois tracinhos, né, as duas aspas em cima da medida, eu preciso reconhecer que aquilo é polegada. Quando eu vejo o MM, eu sei que aquilo é milímetro. É diferente. Tá ok, pessoal? Então, presta muita atenção nisso. Além do tamanho do relógio, o curso, a leitura e o tipo de relógio que você está usando. Tem que verificar o ambiente que você está trabalhando. Às vezes, um relógio digital, ele não te traz tanto resultado quanto um analógico. Às vezes, um analógico prejudica a sua medição e você precisa de um digital. Então, tudo isso, em função do seu tipo de atividade, você precisa aprender a avaliar. Poeira, umidade, tá ok? O operador que vai usar. Até isso você precisa entender. Outra coisa muito importante é a base do relógio, né? Percebe que a gente tem vários tipos de base aqui, ó. Essas bases, elas são adequadas para cada volume de medição, para cada tipo de medição. Se eu usar essa base aqui, ó, para medir essa condição, pode ser que não me atenda. Tá? Por quê? Porque a forma com que o relógio está disposto e a acomodação da peça não serão favoráveis. Então, eu preciso escolher uma base e escolher um relógio compatível. Tudo bem? Depois, a gente tem um relógio comparador, ele mede superfícies internas, ó, como é o caso aqui, ó, da camisa de um pistão. Olha só, o cara está medindo aqui, ó, a camisa do pistão de um bloco de motor 2 tempos, tá? Então, o relógio, ele está aqui em cima. Olha a ponta de medição onde está. Aqui embaixo. Ela está a 90 graus do relógio, como está sendo mostrado nessa imagem. Aqui, ó, na imagem da direita, aqui embaixo, a gente tem outras formas de essa ponta executar o mesmo trabalho de medição interna. É claro, variando de peça para peça, tá? Então, sempre o ideal é que eu faça 3 pontos de medição numa superfície interna, onde eu tenho aqui uma aqui na boca, na borda, outra aqui no centro e outra no final, na base da minha peça. Para quê? Para que eu possa comparar essa peça como um cilindro completo e não apenas ter um ponto de medição, tá? Aleatório, tá? Com isso eu consigo verificar cilindricidade, conicidade, ovalização, que são defeitos de forma da minha peça. Não é de tolerância. Aí eu não estou falando mais de tolerância geométrica, eu não estou falando mais da medida, eu estou falando da forma, não encaixa. Se eu for pegar, está dentro da medida, porém, quando isso vai para um conjunto, não encaixa. Certo, pessoal? Vou só ver se ninguém aqui está pedindo para entrar. Não. Então, voltamos. Aí a gente chega nos relógios apalpadores, que são esses aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês. Percebe que ele é muito menor. A construção dele, olha só o ponteiro dele, a construção interna dele, o aro. Percebe que ele é muito menor. Então ele vai ter uma sensibilidade maior. Se eu pegar um eixo rugoso, por exemplo, com esse relógio aqui, ele vai me trazer uma sensibilidade, né? Ele vai pegar de forma muito mais fácil. Embora ele meça também em centésimos de milímetro, como é esse que está sendo mostrado. Então, não é que um mede melhor do que o outro, é mais preciso do que o outro, não. A sensibilidade do relógio é diferente. O mecanismo do relógio é diferente. Se eu tenho aqui uma sensibilidade menor, quer dizer que eu tenho que ter maior cuidado com o meu instrumento, tá? Então, olha só, eu preciso trabalhar com baixa pressão de contato. Ele tem um curso muito pequeno,
Não tem mais aquele cursão lá de 10 milímetros, tá? Ele tem um curso de 8 décimos, 1 milímetro no máximo. E aí ele vai me servir para medir, fazer medições de planeza, paralelismo, perpendicularismo, conicidade também, etc. Tá? Então, esse relógio aqui, apalpador, ele transforma e amplia o movimento angular de uma ponta de medição em circular. Então, ele vai pegar aqui o deslocamento dessa ponta de medição e vai transformar isso em uma medição circular. Aqui, ó, é o componente interno desse relógio. Quando eu falo para você que a física está presente na mecânica, eu quero que vocês me digam aqui, observando, quem aqui é capaz de me dizer qual que é o princípio da física que está demonstrado aqui, ó, nesse mecanismo. Alguém aí consegue me dizer? Quem de vocês consegue enxergar a física desse instrumento? Percebe, ó, que eu tenho aqui uma ponta de medição, isso aqui é a ponta de medição, e isso aqui tudo, ó, é o mecanismo de ampliação do relógio, certo? Isso aqui amplia o movimento circular aqui, ó. Então, toda a deformação... Oi? Alavanca. Perfeito. É uma alavanca, pessoal. É uma alavanca. Amplia a força. Amplia o que está sendo sentido aqui pelo ponteiro, ó. E aí, repercute aqui em cima no ponteiro maior. Tá? Então, isso é algo que eu gostaria que vocês começassem a reconhecer como mecânicos. Você reconhecer a física nas coisas te facilita muito para dar um diagnóstico e para resolver problemas também, tá? Então, para o relógio apalpador em geral, né, eles são fabricados aqui na cor amarela, no interno, para que você tenha uma melhor visualização, mas isso não é uma regra, tá? Tem na cor amarela, tem cor preta, tem cor branca, depende aí do fabricante que está sendo utilizado. Depois você tem eles centesimais e milesimais. Os centesimais, ó, ele tem apenas 8 décimos de curso, ele não chega a 1 milímetro. Ou seja, você tem 4 décimos para mais e 4 décimos para menos. Então percebe que o seu curso aqui ele não é tão grande. Se você prestar atenção no movimento do ponteiro, você consegue, com um curso baixinho, alinhar a sua peça ou pegar o deslocamento, sabendo que se ele for para a direita, ele está aumentando. Se ele for para a esquerda, ele está diminuindo a medida. Tá ok, gente? Então, comecem a prestar atenção. Uma outra vantagem aqui, ó, desse relógio, em relação ao comparador que a gente viu, esse apalpador, ele pode virar o ponteiro, ó, sem estragar. Então, eu posso fazer medições angulares, tá? Tanto no apalpador quanto no comparador, eu posso substituir aquela ponta de contato. Então, aquela pontinha esférica que vocês viram lá no relógio comparador, deixa eu só voltar aqui para mostrar para vocês, para não ter dúvida, tá? Essa pontinha esférica aqui, ó, essa pontinha aqui embaixo, ó, que é a ponta de medição, ela pode variar, ela pode ser intercambiável, eu posso trocar ela. O que eu tenho que prestar atenção quando eu for trocar? É a rosca. Porque se fabricantes diferentes têm roscas diferentes. Então, eu não posso tirar essa ponta de um fabricante e passar para outro fabricante, sem antes verificar se a rosca é compatível, porque senão eu estrago o relógio. E um outro ponto muito importante é que eu verifique se a ponta está apertada. Se a ponta não estiver apertada, eu vou ter um erro na medição, tá? Agora aqui, ó, a gente tem um mecanismo de ampliação, ó. Então, aqui eu tenho, da ponta de medição, eu tenho um X, e o mecanismo amplia para 2x, ou seja, tudo que é lido aqui, ó, é 2 vezes, é multiplicado por 2, para que o ponteiro possa mostrar, certo? Então, aqui a gente tem várias pontas, ó, e eu disse para você que a ponta é intercambiável. O que você me diria que eu não posso fazer para esse relógio? Antes, deixa só eu mostrar para você a diferença aqui das esferas, ó. Primeiro, por que é uma esfera na ponta? Alguém sabe me dizer? Por que toda ponta de relógio tem uma esfera? Por que não é um plano? Para não enroscar em deformidades? É porque quando você tem a esfera, você tem apenas um ponto de tangência. Então, a área de contato, ela diminui, e a chance de erro também diminui. Agora, quando você tem um plano,
você tem toda a superfície apoiada na sua peça de medição. Isso pode aumentar o erro se algum dos dois te sofrer algum desgaste. Tá ok? Então, é por isso que todos eles vão ter esferas aqui na ponta, ó, para diminuir o erro, tá? Agora, o que vocês não podem fazer quando vocês forem trocar uma ponta intercambiável? Tá vendo aqui, ó? Essa ponta ela pode ser substituída por qualquer uma dessas. Mas existe algumas aqui que você não pode usar. Por que você não pode usar, nesse caso desse relógio que está sendo mostrado? Alguém tem ideia? Entenderam minha pergunta ou não, pessoal? Aqui do lado, ó, está sendo mostrado a diferença das pontas, ó, tá vendo? Tem ponta com 17,4 de comprimento, tem ponta com 41, tem ponta com 11,2, que é exatamente essas diferenças aqui que vocês estão vendo. Agora, daqui para esse relógio que está sendo mostrado, eu não posso utilizar algumas dessas pontas aqui. Por quê? Quem é que sabe me dizer? Alguém se arrisca? Não tem certo e errado aqui, viu, gente? Vocês estão me ajudando. Então não tem certo e errado. Hã? Por causa do tamanho dela? Quem é que tá falando? Robson. Robson, parabéns, cara. Sensacional. Você foi assertivo no seu julgamento. Se eu aumentar o tamanho da ponta, como é o caso dessa aqui de 41 milímetros, ó, eu modifico essa medida X. Então eu modifico a alavanca. Todo mundo concorda comigo? Esse equipamento ele não foi dimensionado para essa ponta. Ele não foi dimensionado para fazer ampliação nessa ponta. Ele foi dimensionado para essa. Deu para entender a diferença, pessoal? Então o tamanho da ponta ele pode ser substituído de relógio para relógio, beleza? Mas eu tenho que pegar um relógio que tenha aqui um mecanismo compatível ao tamanho. Se eu for trocar essa ponta por essa aqui, por exemplo, que tem o mesmo tamanho, ok, tá valendo. Agora, se eu for pegar essa outra aqui, aí já não vale. Aí já não tá certo. Essas aqui, ó, em cima, todas elas têm o mesmo tamanho. As esferas são diferentes. Inclusive aqui essa esfera vermelha, ela é uma esfera de rubi, para suportar mais tempo o desgaste. Ela é mais resistente. Então, o diâmetro das esferas aqui não é um problema. O problema é o comprimento das pontas. Eu não posso alterar o comprimento. Tudo bem, pessoal? Ok. Beleza. Então, olha só, aqui, ó, aqui a gente tem uma relação, né, de medidas que podem ser feitas com esse relógio. Então, a gente pode medir, por exemplo, um cilindro, ó, um tubo. Eu posso medir um plano. Eu posso medir um furo, a concentricidade de um furo. Eu posso medir a diferença de uma parede. Se eu tiver, por exemplo, uma máquina CNC, que tem um painel digital, eu posso medir a diferença de parede, tá? Então, é um equipamento muito versátil, pessoal. Eu posso medir, inclusive, diferenças muito grotescas, né, de acabamento, tá? Então, é um equipamento muito versátil. Vale a pena você saber utilizar esse equipamento. Esse relógio aqui é o apalpador, ó, percebe que o sistema de medição é o mesmo, né, do comparador. Ele mede por comparação de um padrão. A conta que eu tinha mostrado para vocês é a mesma conta, que vai determinar aqui o parâmetro X, que vai ser a diferença da medida da peça padrão para a minha peça B aqui no caso, tá? Se o mecanismo vai para a direita, quer dizer que está menor. Para a esquerda, perdão. Se vai para a direita, quer dizer que está maior, tá? Então, aqui, ó, está sendo mostrado peça maior e peça menor. Agora, eu gostaria que vocês prestassem atenção nas formas de fixação desse relógio. Esse desenho aqui, ó, que eu estou mostrando para vocês, ó, isso aqui é um rabo de andorinha. Isso aqui é o pega do seu relógio. Toda vez que você for prender um relógio para fazer algum tipo de medição, ou você pode prender por aqui, ou por aqui, ou por aqui, tá? Ou você pode usar um adaptador ainda para prender através de um cilindro, que venha no próprio relógio. Então, é um relógio muito versátil. E além dele ser versátil, ele tem várias situações, como o movimento da ponta, por exemplo, né, de você poder virar até 115 graus, para você poder
para te auxiliar nas medições, tá? Aqui, ó, a gente tem também uma variedade dos suportes para medição. E eu gostaria que você prestasse atenção no suporte. Nós já falamos algumas vezes que em uma empresa o tempo ele é dinheiro. Então, o tempo que uma pessoa passa para alinhar uma máquina é dinheiro. O tempo que uma pessoa passa para escolher uma peça, para retrabalhar uma peça, é dinheiro. O tempo que uma pessoa leva para poder ajustar um instrumento é dinheiro. E esse dinheiro é dinheiro perdido. Você foi contratado, será contratado ou vai ser contratado aí para que possa gerar lucro e não gerar custo. Então, escolha, quando você tiver oportunidade, quando a gente não tem oportunidade, a gente trabalha com o que tem. Mas sempre a gente tem a oportunidade de indicar algo melhor. Então, olha só, esse aqui ó, é uma base comum, inclusive na escola a gente tem bastante dessa aqui, só que é uma base que para trabalhos em torno, em fresadora, por exemplo, ela não traz grande flexibilidade. Eu preciso mexer muito na base. Toda vez que eu mexo muito na base aqui, ó, para mudar uma medição, por exemplo, eu perco tempo. Uma pessoa menos treinada vai perder muito mais tempo para alinhar uma morsa, para alinhar uma peça. Já se a gente pega uma base como essa, que é articulada, ó, e toda vez que você aperta apenas esse parafuso, ela trava todo o sistema, você ganha tempo, você ganha em posicionamento. Então, sempre, além de escolher o relógio, escolha uma base adequada. Ó. A gente tem uma infinidade de bases que podem te ajudar em qualquer serviço que você tiver que utilizar. Inclusive, numa medição em graminho. Ó. Isso aqui é um graminho, para medir altura ou para medir paralelismo, onde eu prendi meu relógio, tá vendo? Eu tenho uma base adequada. Algumas dessas bases são magnéticas, como vocês estão vendo aqui, ó. Como é que funciona isso? Quando eu coloco na posição on, eu tenho um polo acionado aqui do ímã. Quando eu coloco na posição off, eu tenho um outro lado do polo do ímã acionado. E no meio, eu tenho uma peça que não é imantável, tá? Então, eu gostaria que vocês prestassem atenção nisso também, nessa diferença dos relógios. Aqui, ó, além de tudo, a gente tem, além dos comparadores, para os apalpadores, nós também temos uma variação muito grande de escala, de resolução, de tamanho, de ponta, tá? Então, tudo isso aí eu gostaria que vocês prestassem atenção. E aí a gente vem para a parte mais divertida, que são esses exercícios aqui, ó. Algum de vocês consegue fazer esse primeiro exercício aí para mim, por favor? Quem que me diz aí, pessoal, como é que a gente faz a leitura com esse relógio? Olha só, vou começar daqui, ó, tá? Eu tenho leitura inicial, posição inicial e posição final. Ou seja, coloquei o meu relógio em cima da peça e movimentei o aro até chegar no zero. Depois eu peguei isso aqui é o meu padrão. Aí eu peguei uma outra peça que eu queria comparar e coloquei embaixo do relógio aqui, ó. E o ponteiro apresentou esse deslocamento. Quem é que consegue me dizer quanto foi esse deslocamento? Algum de vocês tem ideia? Eu vi que alguém ia arriscar alguma coisa aí. Tem que saber o reloginho, os parâmetros do relógio menorzinho é de 10, a escala de 10? Primeira coisa que a gente precisa saber, você foi bem. A primeira coisa que a gente precisa saber é a resolução. Quanto que vale cada risquinho? Para todos os nossos relógios aqui, ó, cada risquinho do aro superior, eu estipulei que vale 1/100, tá? Então a gente vai adotar em cada medição aqui, ó, 1/100. Significa que de 0 até o 10 eu tenho 1/10, tá? E uma volta completa vale 1 milímetro. Joia? Do ponteirinho menor aqui dentro, ó, ele tem uma crescente, ó, de 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Pois não? É 5,4 décimos, é isso? Na verdade, o valor da diferença aqui, ó. 5 milímetros e 4 décimos, é isso?
Presta bem atenção. Olha bem a primeira imagem, os dois ponteiros. Eu tô olhando. E olha... Não, esse aqui, ó. Olha a primeira imagem e depois olha essa aqui. Aqui 5 milímetros, professor. Tá no 5. Exato. Aqui tá em 5 milímetros, tá vendo? Ó? Tá vendo que tá no 0 aqui, ó? E o ponteiro menor tá apontando 5 aqui embaixo? Todo mundo tá enxergando isso? Sim, tava olhando na segunda imagem. Exato. Essa é uma confusão muito grande e a maioria das pessoas tem essa dificuldade. Por quê? Porque não repara, no momento da zeragem, aonde é que o ponteiro pequeno tá? Porque o ponteiro pequeno você não zera ele assim. O que você zera no ponteiro pequeno é de acordo com a carga, pré-carga que você dá, tá? Então, o aro que é móvel é esse externo, esse embaixo não. Então, aqui, o meu padrão, ele já tem 5 milímetros, ó. Eu só zerei aqui. A diferença do meu padrão para a peça que eu estou fazendo a primeira leitura, ela é de quanto? Ó, 1, 2, 3, 4 décimos para mais. Tá vendo que foi para a direita? Foi para a direita, foi para mais. Então, essa peça que eu tô fazendo a leitura aqui, ó, ela tem a medida de 5,4 décimos. Sabendo que o meu padrão tem 5 já. Tá ok, pessoal? Ok. Conseguiram entender? Ok. Beleza. Mais um aqui pra gente... Eu vou deixar esses outros aqui, ó. Tem esses aqui para vocês fazerem, tá? Eu vou deixar para vocês fazerem lá no Moodle esse, e a gente vai corrigir os da aula passada. Eu só quero explicar mais um aqui, para vocês saberem aí, para vocês me dizerem se vocês entenderam. Quem não entendeu, por favor, pergunta, assiste o nosso vídeo que o Dele está gravando, assiste o telecurso, faz um questionamento lá no chat, tá ok? Para a gente poder tirar sua dúvida. Vamos lá, ó. Aqui, ó, posição inicial. Qual que é a posição inicial que está marcando aqui, pessoal? 5 milímetros. 5 milímetros. Todo mundo enxerga? Por que 5 milímetros, professor? Tá aqui, ó. Tá no 5 aqui embaixo e no 0 aqui em cima. 5 milímetros. Tá? Beleza. Segunda leitura. Essa leitura aqui, ó, é uma escala centesimal, como a gente já definiu. Tá para mais ou tá para menos, pessoal? Mais. Para mais. Para mais. Toda vez que for para a direita, é para mais. Tá? E quanto é que tá a mais aqui a minha peça final? Levando em consideração a posição inicial? Isso, levando em consideração aqui o inicial, o quanto que a minha peça tá, o meu padrão é esse aqui, a inicial. A minha peça que eu estou medindo aqui, ó, que eu quero descobrir a medida, o quanto que ela tá variando para mais? 8,35? Exato. 32, mais ou menos. 33, né? Ó. Olha só, pessoal. Vamos contar, ó. Percebe que ele está indo para mais, ó. Então, de 5 para 6 é 1 milímetro, certo? De 6 para 7, 2 milímetros. De 7 para 8, 3 milímetros, certo? Então, é 3 milímetros. 3 milímetros, chegou em 9 aqui, ó, o ponteiro aqui, ó, desse lado. Ele foi para 9? Não. Ele parou entre 8 e 9. Então, é 8, alguma coisa aqui, ó. Eu vou ler os centésimos, 8,33 centésimos. Então, de 5 que eu parti para 8,33, qual que é a diferença? 3,3 décimo, 33 centésimos. Certo? Conseguiram acompanhar ou não? Sim. Alguém não entendeu? Algum de vocês não entendeu, gente? Ô, professor. Pois não. Esse marcador da parte de baixo, do segundo aí. Certo. Do segundo relógio. Ele vem marcando positivo também, mais, né? Sim, ele é uma crescente aqui, ó. Começa em 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
É uma crescente. Então, se o de cima foi positivo, o de baixo também tem que ser positivo. Ele não pode ser negativo. É que a resolução tá um pouquinho difícil de enxergar. Mas tá tranquilo. Pela rotação tá dando mais para entender. Professor, e sempre serão opostos? Oi? O pequeno do grande, o sentido positivo, sempre serão opostos? Não, eles não são opostos, eles vão... sim, sentidos são opostos, verdade. Mas eles vão sempre seguindo uma crescente, tá? Sim, mas sempre serão opostos em qualquer relógio, qualquer fabricante. Sim, serão opostos. Tá bem. Pelo menos até hoje, os que eu trabalhei, sempre foram opostos. Pode ser que tenha algum que eu desconheça, tá? Então, salvo esse engano, sempre que eu trabalhei, até hoje, os que eu vi, eles são opostos. Ok. Joia? Então, professor, a minha dúvida também era essa, que pelo relógio aqui, quando o senhor começou a fazer a contagem aqui, eu reparei que o senhor estava contando no sentido oposto, eu falei, oxe, mas se está em ordem crescente, como que o relógio estava girando em ordem decrescente, né, diminuindo? Tá. Esse aqui está vindo para a direita e esse aqui está crescendo para a esquerda. Na verdade, os dois estão indo para a direita, tá vendo? Mas só que essa contagem aqui, ó, essa graduação, essa aqui ela começa em 0 e vai crescendo aqui, ó, para a direita. Essa é o contrário, ela começa em 0 e vai crescendo para a esquerda. Tá vendo? Aqui é 1 e aqui é 9, ó. Aqui é 1 e aqui é 9, tá invertido, né? Mas os relógios, eles são assim mesmo. Talvez nós estejamos com a dificuldade, que é o meu caso, que eu estou acompanhando pelo celular, não sei os demais companheiros aí, acho que é isso também, a imagem fica bem pequenininha. Mas eu entendi o raciocínio. Ô, pessoal, então vocês me desculpem aí de não ter pego uma imagem com grande resolução. Eu vou ver se eu consigo, acho que nesse aqui, ó, esse aqui fica melhor? Tá melhor. Tá melhor? Tá tranquilo. Na verdade, eu vou fazer o seguinte. Aí. Agora que vocês... Aí, tá enxergando? Ok. Melhorou para vocês aí, pessoal? Bem melhor. Então tá bom, ó. Percebe? Pois não. Tá nítido. Perfeito. Beleza. Então, olha só, eu vou dar um impulso aqui, ó, no ponteiro, ó. Percebe que eles vão indo aqui, ó. Esse relógio aqui que eu tô falando, que eu tô mostrando para vocês, ele tá seguindo a mesma direção, né, ó. Tá vendo? Certo? Então, aquilo que eu tinha falado já não vale. Tem relógios que ele tem direções iguais. A gente tem que prestar atenção nisso, ó. Mas eu presto atenção nos números aqui, pessoal, ó. Presta atenção na ordem que está o número, ó. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, até 9. Tá vendo? Entendi. Se a gente prestar atenção nisso, fica mais fácil de saber para que lado que está indo. Tá? Professor. Pois não. A resolução dele é de um centímetro dele? 1/100. 1/100? Ah, isso. tá. 1/100 de milímetro. É 1 milímetro dividido por 100. Isso, tá, entendi, é isso mesmo. Certo? Isso, valeu. A capacidade de medição dele é de 10 milímetros. Então, ó, percebe que ele tem uma volta completa aqui, são 10 milímetros que essa haste entra aqui para dentro. Certo? Aquilo que eu tinha dito para vocês, ó, sobre a zeragem, ó, eu posso zerar esse aro aqui, ó, aonde eu quiser. Esse simulador, pessoal, ele está lá no site do professor Stefanelli. É esse site aqui, ó. Vale a pena você conferir lá, tá? Então, quem quiser usar, ó, facilmente, ó, você vai lá e aí você consegue utilizar lá, tem a instrução, né, dos simuladores, e aí você consegue saber, poder treinar, né, na verdade. Olha só, quem consegue me dizer essa medição aqui, ó? Quanto que tá dando? $0,33. 33 centésimos, ó. De 0, ele não chegou nem 1 milímetro e marcou os 33 centésimos. A única coisa que eu achei desse site aqui que não ficou legal é que, tá vendo, aqui a gente teria um curso de 10 milímetros, né? É o que ele tá falando aqui, ó. Mas só que se você for ver, ó, se eu subir esse curso aqui até o final, ó, o máximo é 1 milímetro, ó. Tá vendo, pessoal? Não consigo subir mais a haste aqui, ó. Tá? Mas isso é um erro do simulador. Tudo bem?
Então, professor, Pois não. então, na hora que o senhor subiu aí, eu tava reparando aqui, é o movimento, por isso que eu fiz o questionamento mais tranquilo. Entendeu? Mas é um erro do simulador, ó, porque ele fala aqui, o relógio, o curso total é de 10 milímetros. Então, essa haste, ela teria que subir aqui e o ponteiro maior dá 10 voltas, né? Mas ele não vai a 10 voltas, ó, ele só vai uma, tá? Então, se vocês quiserem fazer a simulação lá, vai ficar sempre nessa mesma situação que a gente está vendo aqui. Pessoal, vocês conseguiram entender? Sim. Todo mundo? Ou alguém Sim. ficou na dúvida? Então, eu vou deixar esse material lá no Moodle, a gente vai colocar eu e o Iberê, para que vocês possam treinar, tá? É uma pena que lá no PDF, né, ele não pega aqui os vídeos e tal, mas a aula está gravada, aí vocês conseguem visualizar legal, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, pode ficar à vontade. Está com a gente, Iberê? Opa, tô aqui acompanhando. Beleza, quer fazer alguma contribuição, alguma coisa? Não, maravilha, acho que você cobriu tudo aí. Na verdade, esse instrumento, tanto os relógios comparadores como apalpadores, ele vai ter um link bacana quando vocês estiverem vendo tolerâncias geométricas, que a gente vai falar também nessa disciplina. A gente vai ensinar para vocês alguma coisa um pouco mais teórica ali, né? Que aí a gente dá as várias tolerâncias geométricas, né? Circularidade, paralelismo, planicidade, tudo mais. E através do relógio, comparador e apalpador, é um dos instrumentos principais que a gente pega esse tipo de tolerância. Isso aí, pessoal. A ponta do apalpador. Quem foi que falou aqui? O Newton? Quer falar, Newton? Pode abrir o microfone aí, meu. Newton? Quiser abrir o microfone, fica à vontade aí. Pessoal, vocês querem... Hã? Talvez ele não tenha disponibilidade Pode do ser. microfone. A pergunta já está em cima. Você quer saber sobre a ponta do apalpador, é isso? O que você gostaria de saber sobre a ponta do apalpador? Ele está perguntando se essas pontas esféricas é semelhantes a uma ponta de caneta Bic, por exemplo. É semelhante. É um pouco. É claro que tem umas diferenças, né? Mas o princípio de funcionamento ele é muito semelhante. Ele tem uma ponta. Essa ponta esférica é porque quando você tem um círculo e um plano, você vai ter apenas um ponto de tangência dentro do círculo com o plano. Então, isso faz com que você diminua os erros. Você vai pegar entre pontos ali de medição. Eu diria, Newton, que a diferença em termos de material, tal, pode ser, né? Não tem, né? Quer dizer, mas existe uma diferença assim, que na BIC a esfera ela gira, né? E no caso do relógio a esfera é fixa. É fixa, é verdade. E essa esfera, inclusive, ela pode ser substituída por uma ponta plana. Existe necessidade, às vezes, né? Então, de acordo com a necessidade, uma ponta pontiaguda, tá? Professor, Pois não. oi, eu queria saber mais ou menos como que seria para tirar uma medição de um tubo com essa ferramenta, com esse instrumento. O que você quer medir do ponto? Como seria integrado o ponto tipo, numa medida interna de um tubo? Daria para tirar? Sim, dá para tirar. A circunferência? Sim, dá para tirar. Eu vou tentar fazer aqui um desenho. Calma aí, só um minutinho. Já compartilho a tela aqui com vocês. Foi mostrado na camisa do pistão, não foi? Foi mostrado. Mas é que às vezes fica um pouco obscuro ainda. Deixa eu só fazer 2 círculos aqui rapidinho, eu consigo mostrar. A dúvida minha quanto a essa pergunta do colega
se tem ferramenta específica, ou a gente complementa a ferramenta porque ela trabalharia na horizontal em vez de na vertical, né? Então, você tem, na verdade, é um suporte, exatamente. Você tem é verdade. um suporte que você consegue colocar o relógio da melhor maneira possível, tá? Deixa só eu compartilhar a tela aqui de novo. Mas se não fosse capaz de introduzir o relógio, existiria, tipo, na camisa de um pistão, uma ferramenta que desse para introduzi-lo. Sim, sempre tem um suporte, alguma coisa que você consegue introduzir lá para fazer a medição. Okay. Só para comentar uma coisa, né? Quando você quer medir, por exemplo, um diâmetro interno, né, o relógio ele pode auxiliar isso, mas tem um instrumento específico, né, que usa o relógio, que ele é chamado imicro, né? O imicro ele tem um tipo de arranjo que você vai posicionar a ponta de medição então dentro do diâmetro, né, e vai fazer então esse deslocamento de um relógio que está posicionado a 90 graus ali, sabe? Então, se você procurar até na internet, você vai ver, e acho que no material aqui do professor Cleberson também já tem, que é chamado imicro. O imicro é específico para leitura de diâmetros internos. Ele pega 3 pontos de medição, né, Emílio? Exatamente. Então, imagina que num círculo, vocês estão vendo a tela aí, não estão, pessoal? Sim. Num círculo como esse, ó, ele pega 120 graus, então ele pega um ponto aqui e um ponto aqui no centro, ó. Com esses 3 pontos, ele já te dá uma noção do diâmetro todo, tá? A máquina tridimensional, que é uma das mais avançadas que você tem para fazer medição, ela faz exatamente isso. É uma esfera, como essa azul aqui que eu estou segurando, ó, e a partir do momento que eu encosto essa esfera aqui na lateral, eu tenho uma referência de medida tracejada aqui, tá vendo? Aí, eu sabendo aqui, zerando, eu posso vir aqui, ó, encostar aqui na outra lateral. Então, eu sei quanto que tem esse deslocamento aqui da minha esfera. Quanto que a esfera deslocou. No caso do relógio, ele faz exatamente isso, ó. Ele toca aqui na parede com a esfera dele, tá? Com a ponta. Ele toca aqui na parede e ele percorre toda essa superfície aqui, ó. Então, ele vai percorrendo todos os pontos aqui. Com isso, ele consegue medir qual que é a diferença que eu tenho daqui para cá ou para cá. Ó. Nesses 4 pontos aqui que são os cardeais. 0, 180, 90 e 270. O que vocês acham? Vocês conseguiram entender? Ou não deu para sacar ainda? Eu entendi. Deu para entender sim, professor. Tranquilo. Se alguém tiver dúvida aí, é só avisar, tá, pessoal? Bom, posso interromper aqui, então? Vocês querem que a gente faça a correção dos exercícios de micrômetro? Vocês fizeram os exercícios de micrômetro? Na verdade, eu não fiz, professor. Estou acompanhando essa aula só a partir de hoje. Tá. Mais alguém não fez? Cleberson, acho que foram poucas as pessoas que fizeram o exercício de micrômetro, sabe? Sei. Então acho que seria melhor dar um tempinho mais para o pessoal poder ver, né, e tentar. E aí nas próximas aulas a gente corrige. Isso já os vídeos de aulas anteriores. É no Moodle também? Isso, tá tudo pelo Moodle. Você sabe entrar, Abimael, ou não? Então, tô com o Moodle aberto aqui no PC, só que eu não... entrar em sessão aqui, eu tô na... gravações... Acompanha então Abimael, na área que você entra nessa sessão online do Moodle, né? Tem lá, acho que se não me engano, 2 aulas gravadas através desse próprio Moodle aí, né? Então, mas eu cliquei aqui, ele não reproduz, acho que é 18 de setembro e 31 de agosto, se não for a memória. Isso, então. Tem inglês aqui. Então, aí tem 2 que foram gravadas através do RPN e as outras aulas a gente fez através desse sistema outro aqui, né?
que é o Meet, né? Meet, E esse Meet eu passei para vocês por e-mail. E-mail, onde é esse e-mail? O e-mail da turma. Ah, tá. Tem que me informar quanto aí. Então precisa pegar o e-mail da turma, porque eu passei por e-mail. Eu passei por WhatsApp também, mas o WhatsApp a mensagem se perde, né? Então É eu verdade. achei melhor passar por e-mail, que aí fica acessível aí a qualquer momento, né? Tá bem. Porque as 2 primeiras aulas foram gravadas através do próprio RPN. sistema aí, da RPN, né? Mas as 2 seguintes foi através de um outro software, de um outro sistema. Eu coloco nesse RPN, carrega, fica carregando e não acessa. Então, aí eu parei de utilizar ele porque ele estava meio demorado, sabe? Ô Cleberson, Tá. se você coloca no link da página, no link da conferência. Isso aí, ó. Dá um clique nele. Isso, olha só. Tem 2 gravações, essas 2 gravações são das primeiras aulas que a gente fez online, através do RPN. Então, se você clicar lá na apresentação, ela vai te puxar o vídeo. Ela não vai, na minha não vai. Na sua não vai? Não, fica carregando e não vai. Ah. Tanto é que na minha não tem nem esse tiquezinho que tem que o professor Cleberson mostrou aí. Tem um ticket azul, né? Um tiquezinho azul. Na minha não tem. Tá. E eu clico nele, fica carregando o tempo todo e não vai instalar nada. Entendi. Porque tava dando meio problema assim, a gente passou a fazer a gravação através de outro sistema aí. Dá uma procurada no e-mail da turma, qual que é o e-mail da turma. Aí você vai lá, eu sempre coloco disciplina, metrologia, né? Eu também, eu procuro, depois mais tarde eu procuro. Tá legal. Aí qualquer coisa você dá um toque aí, a gente dá um jeito de mandar de novo. Tá Alguém aí consegue ajudar o colega, pessoal? Putz. Para mandar o e-mail? A gente vê, depois manda. Manda no grupo. Isso. Tá joia. Isso, mande no grupo novamente. Boa ideia. Beleza. Beleza, então. Bom, alguém tem alguma dúvida por hoje, pessoal? Ou podemos encerrar sexta-feira aqui com a nossa aula? Muito bem. É joia. Pessoal, gostaria de agradecer muitíssimo aí a presença de vocês, tá? Para nós é uma honra poder estar trabalhando com vocês aí. Agradecemos também aqueles que não puderam estar aqui, né? Mas deve ter seus motivos também. E a gente gostaria que vocês pudessem se dedicar o máximo aí para a gente poder tocar o curso, né, Bíblia? É isso mesmo que a gente tem, né? A gente tem assuntos a tratar aí, né? A gente está tentando puxar a turma aí, né, para acelerar as coisas e tal, né? Mas depende de vocês também, né? Professores, sabem até quando mais ou menos vai o curso, o primeiro semestre? Tem uma previsão? Atividades, nota, avaliação? Então, o curso ele vai até esse semestre, né? Até, se não me engano, novembro. Precisaria pegar o plano de aulas aqui, o calendário.